Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Os números do IBGE mostram que a produção industrial brasileira caiu para níveis de 5 anos atrás e deve fechar o ano de 2012 em queda. E para saber o que é que está acontecendo de tão errado na indústria do país, hoje vamos conversar com o empresário Paulo Scaff, que é presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Scaff, obrigado por estar conosco. Mas, Scaff, não deixa de ser curioso, né? A indústria sinalizou uma melhora nos índices e, de repente, despencou. O que explica? Bom, primeiro, eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar mais uma vez aqui. Na realidade, nós temos alertado para esse risco desde o ano passado. O crescimento da indústria de transformação ano passado foi praticamente zero, não houve crescimento, e a expectativa para esse ano, se as coisas continuassem como estavam, seria até um crescimento negativo, como é. Nós temos uma previsão de menos 1%. A economia brasileira também sente a mesma dificuldade. No ano passado nós tivemos um crescimento muito abaixo do crescimento mundial, muito abaixo do crescimento da América Latina, e esse ano vai se repetir. O crescimento da economia brasileira esse ano deve ficar em torno de 1,5% a 2%, mais para 1,5% do que para 2%, enquanto que o mundo deve crescer 3% e a América Latina em torno de 3% também. Então, tem uma série de razões e eu focaria a questão principal da falta de competitividade que nós temos hoje no Brasil. E o governo está preocupado. A presidente Dilma Rousseff já baixou medidas de incentivo à indústria e hoje mesmo na Câmara Federal foram aprovadas as medidas provisórias do Plano Brasil Maior que possam dar assim, um gás, vamos dizer, um estímulo para a indústria. Vocês ficam animados com essa perspectiva, com essa aprovação? Maria Lídia, como eu disse, nós temos um problema de competitividade, mas não da porta para dentro da fábrica, e sim, ou das fábricas, mas para a porta para fora. Ou seja, hoje passa uma dificuldade da competitividade do país. Nós temos energia, por exemplo, nós geramos e produzimos energia da forma mais barata do mundo, mas temos dos preços mais caros do mundo, não só para a indústria, mas para os hospitais e para todas as residências. Todos os brasileiros pagam uma energia muito cara. Temos o gás caríssimo, 4, 5 vezes mais caro que nos Estados Unidos. Juros, a taxa Selic está baixando agora, mas durante muito tempo esteve muito alta e os spreads bancários ainda são muito altos, ou seja, os juros que entram das empresas, que as pessoas tomam, é muito elevado. Tínhamos um problema cambial, melhorou um pouco agora, mas ficamos com uma defasagem cambial há muito tempo. Temos um custo alto de logística por falta de investimentos na infraestrutura. Temos problema na qualidade da educação das pessoas, que também atrapalha o desenvolvimento e a competitividade. Tudo isso são problemas do país. Mas o ministro Manteiga Scaff disse que os empresários precisam despertar o seu espírito animal e investir mais, porque quem sai na frente leva vantagem. Como é que vocês viram esse comentário do ministro? Esse comentário... É uma advertência? Esse comentário é muito antigo, esse negócio do espírito animal não leva a nenhuma novidade. Isso há muito tempo que se fala isso. Quem começou a falar isso, eu diria, há muitos anos atrás, foi o Delfim Neto. E esse espírito animal, essa reação, esta garra, o empresariado brasileiro tem, o trabalhador brasileiro tem. Mas se nós pegarmos hoje a fábrica mais moderna e mais eficiente do mundo, vamos imaginar, ela pode estar no Brasil, mas vamos imaginar que esteja na China, nos Estados Unidos, ou no Japão, ou na Coreia, e trouxemos para cá, ela fica sem competitividade, porque vai pagar uma energia cara, porque vai pagar um gás caro, porque a logística é cara, porque os juros são altos, porque o crédito é difícil, enfim. Então nós temos que resolver o problema da competitividade do Brasil. E a questão da ousadia, porque quando o ministro falou essa coisa do espírito animal, ele diz que não é só o governo que tem que tomar, vamos dizer, atitudes para corrigir essas distorções todas. Certamente ele se referia a isso, que é o clamor dos empresários. Mas ele cobrou ousadia dos empresários para mais investimentos. O empresário, na circunstância atual, tem medo de ousar? Na verdade, uma coisa é ousadia, outra coisa é irresponsabilidade. Ninguém pode exigir das pessoas irresponsabilidade. A confiança que se tem no Brasil é enorme, mas, na verdade, todos esses pontos da competitividade dependem sim do governo e não da classe produtora.
nós também temos que lembrar que não são, se o Brasil se destaca, por exemplo, no agronegócio brasileiro, não foi o governo que planta soja, que produz açúcar, que produz álcool, não é o governo que produz milho, não é o governo que tem a indústria de alimentos, a cadeia de alimentos, que produz automóveis, que produz aviões. Isto tudo é iniciativa privada. Isto tudo é a criatividade, é a garra e o espírito guerreiro do empresariado, do trabalhador, que quer produzir, acredita no Brasil. Agora, condições conjunturais, por exemplo, o povo brasileiro, todos os consumidores brasileiros pagam uma conta de luz a um preço injusto, um preço altíssimo. O governo precisa chamar os leilões dos contratos de concessão que irão vencer em 2015 para baixar o preço para todos os consumidores brasileiros. Isto cabe à União, ao governo. Isso não pode ser delegado à sociedade, que não é problema nosso. O prazo, por exemplo, do pagamento dos impostos. Maria Lídia, você acredita que além da alta carga tributária, a indústria, por exemplo, financia 50 dias o Estado, ou seja, ela paga 50 dias antes, em média, fazendo um cálculo em todos os setores, 50 dias antes o imposto do que recebe do seu cliente pela venda da mercadoria. Isso no passado, há 30 anos, existia isso. Os prazos dos impostos foram reduzindo e, na verdade, hoje, além da alta carga tributária, se financia 50 dias. Qual seria uma medida eficaz agora? A prorrogação do prazo para recolhimento dos impostos. Seria uma forma justa, linear, de dar um crédito a todos, de forma horizontal, porque todos que cumprem a sua obrigação e pagam os seus impostos, deixariam de financiar o Estado se tivesse 60... Mas nessa questão da arrecadação... Se tivesse 60 dias a mais. Certo, então, isso fica medidas, claro, mas na questão de arrecadação, governo, você acredita que o governo possa abrir mão, principalmente considerando a fase de crise, mais do que já tem feito? Crise? A Selic já caiu, vocês sempre cobraram, assim mesmo, vocês criticaram o Banco Central de que foi tímido. A crise não está no governo, a crise está nas pequenas, médias empresas, dos setores produtivos. O governo vai arrecadar R$1,5 trilhão de impostos. A sociedade vai pagar esse ano R$1,5 trilhão de impostos. O governo tem caixa, tanto o governo estadual de São Paulo como o governo federal pode sim prorrogar o prazo para recolhimento de impostos. Aliás, se não pudesse, nós não iríamos nem sugerir. Quando nós tivemos na batalha contra a recriação da CPMF, em 2007, Maria Lídia, você vai lembrar, nós dizíamos, é possível sim. E muitas pessoas falam, o Brasil vai acabar no ano 2008 sem a CPMF. Não acabou nada. Era nós que falávamos a verdade. E da mesma forma eu lhe afirmo hoje, os governos, tanto o estadual de São Paulo como o governo federal, pode sim prorrogar o prazo de recolhimento dos impostos, tem caixa, tem reservas para isso e seria uma medida eficaz e de curto prazo para melhorar o desempenho da indústria, o desempenho dos setores produtivos ainda no ano de 2012. Caso contrário, lamentavelmente, nós teremos um desempenho ruim na economia brasileira e no crescimento industrial brasileiro também. Muito obrigada, Paulo Scaff. Eu é que agradeço. Eu que agradeço. Eu volto Muito agora obrigado. com você, Gabriel.